Após o divórcio, às vezes não chega o silêncio, mas sim uma ideia perigosa que se instala sem fazer alarde. A crença de que ter estado casada é suficiente para nunca mais voltar a trabalhar. Como se o matrimônio tivesse sido uma garantia perpétua, um salvo-conduto econômico que não expira com a ruptura. Nesse relato interior, o divórcio não é uma transição, mas uma aposentadoria antecipada. Durante anos, houve alguém que pagou as contas, absorveu a pressão financeira e sustentou uma vida confortável. E quando isso desaparece, a mente busca continuidade. Se antes funcionava assim, por que agora deveria ser diferente? O problema é que a realidade não compartilha dessa nostalgia. As faturas não se comovem, o aluguel não faz pausas por luto, e o mercado de trabalho não valida biografias sentimentais como experiência profissional. Aqui nasce o primeiro conflito real. Não o emocional, mas o prático. Aceitar que o divórcio não é um final protegido, mas um começo incômodo. Recomeçar implica expor-se à rejeição, à comparação, a reconhecer que o tempo passou e que o mundo seguiu avançando. Para muitos, esse reconhecimento dói mais do que a separação em si. Então aparece a negação. Não como um ato consciente, mas como um mecanismo de defesa. Transforma-se o passado em argumento, o sacrifício em moeda, a dor em direito adquirido. Depois de tudo o que eu dei, repete-se como se a entrega emocional pudesse substituir a responsabilidade presente. Mas a vida adulta não funciona com balanços morais, mas com fatos. E quando a ilusão se enfrenta com a economia real, não há espaço para interpretações. A realidade não pune, simplesmente continua. E nesse avanço implacável, deixa a descoberto uma verdade incômoda. Ninguém está isento de voltar a sustentar a si mesmo. Aí começa a verdadeira história. Não a do divórcio, mas a do choque frontal entre expectativa e realidade. Depois do divórcio, a ilusão nem sempre se apresenta como preguiça. Às vezes adota uma forma mais sutil, inclusive socialmente aceita. A ideia de que a aparência é uma contribuição suficiente. Cuidar-se, manter-se atraente, mostrar-se desejável, passa a ser visto como uma ocupação em si mesma. Como se existir bem apresentada fosse equivalente a gerar valor. Nesse raciocínio, o espelho substitui o currículo. As horas dedicadas à academia, à estética, à imagem pessoal, são reinterpretadas como trabalho invisível. Publicam-se fotos, recebe-se atenção, confunde-se validação com produtividade. E por um tempo, a ilusão parece se sustentar, porque a atenção chega, os comentários reforçam a crença e o entorno não questiona demais. O problema é que a beleza não funciona como uma renda estável. É volátil, dependente de fatores externos e, acima de tudo, temporária. A atenção se desloca, se dilui, se esgota. O que hoje gera interesse, amanhã vira rotina. E quando isso ocorre, surge uma pergunta incômoda que ninguém quer fazer em voz alta. O que resta quando a atenção desaparece? Aqui a realidade volta a irromper com dureza. O mercado não remunera a aparência por si só, e a vida cotidiana não se sustenta com admiração. A imagem pode abrir portas, mas não substitui habilidades, experiência nem constância. Sem um plano além do reflexo, a queda é inevitável. Confundir aparência com valor não é apenas um erro econômico, é um auto-engano profundo. Porque enquanto se investe energia em manter uma fachada, o tempo segue passando e as oportunidades reais diminuem. E quando a ilusão se quebra, o impacto não é apenas financeiro, mas identitário. Descobrir que existir de forma decorativa nunca foi suficiente para sustentar uma vida adulta. A ilusão pode manter-se por meses, até anos, até que colide com um espaço onde as emoções não têm peso. A justiça. Na sala do tribunal, não importa como alguém se sente, mas o que pode provar. E ali, muitas expectativas construídas em silêncio desmoronam em questão de minutos. Para algumas pessoas, o comparecimento judicial
é o primeiro encontro real com uma verdade que haviam evitado. Espera-se compreensão, continuidade, uma espécie de reconhecimento automático pelos anos de matrimônio. A ideia é simples. Eu fui esposa, isso deveria contar. Mas quando chega a pergunta-chave, histórico profissional, experiência, capacidade de gerar renda, o silêncio pesa mais do que qualquer argumento emocional. O juiz não vê sacrifícios invisíveis, nem acordos implícitos do passado. Vê números, fatos e possibilidades reais. E quando a resposta é "não trabalhei", a reação não costuma ser compassiva. Não por crueldade, mas porque o sistema é desenhado para uma lógica básica. Se uma pessoa é capaz de trabalhar, deve fazê-lo. O matrimônio não é registrado como profissão, nem o divórcio como uma incapacidade permanente. Esse instante costuma ser devastador. Não pela decisão em si, mas pelo que revela. A compreensão repentina de que o mundo não valida a narrativa pessoal. Que fora da própria mente, ter sido não garante nada. O passado não gera direitos automáticos sobre o futuro. O choque não é apenas legal, é psicológico. A autoridade externa confirma o que se tentou negar, que a vida depois do divórcio exige reconstrução, não prolongação. E para quem havia apostado tudo na continuidade, essa confirmação é vivida como uma traição, quando na verdade é uma advertência tardia. A justiça não pune ilusões, simplesmente não as reconhece. E esse desajuste entre expectativa e realidade marca um antes e um depois impossível de ignorar. Após o golpe legal, muitas pessoas buscam refúgio em outro argumento que parece sólido à primeira vista: a educação. Os diplomas aparecem como escudos, como provas de valor que, em teoria, deveriam garantir respeito e oportunidades. Graduações, mestrados, inclusive doutorados são enumerados com orgulho, como se o simples fato de ter estudado fosse suficiente para reivindicar uma posição confortável no mercado de trabalho. O problema surge quando esses diplomas nunca foram usados, quando a educação foi acumulada como símbolo de status e não como ferramenta prática. Anos investidos em formações que jamais se traduziram em experiência real criam um paradoxo incômodo. É-se qualificado demais para começar por baixo, mas inexperiente demais para aspirar a algo mais alto. O resultado é uma frustração constante e uma sensação de injustiça mal direcionada. Aqui quebra-se outra ilusão. O mercado de trabalho não premia a intenção nem o esforço passado se não produziu habilidades aplicáveis. Não importa quanto custaram esses estudos, nem quantos anos levaram para serem concluídos. Se não foram exercidos, perdem valor. O tempo, além disso, não perdoa. Um diploma antigo sem prática recente pesa menos do que uma habilidade atual bem demonstrada. Essa desconexão gera ira. Culpa-se o sistema, as empresas, a sociedade por não reconhecer tudo o que foi feito. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Estudar não é o mesmo que trabalhar, e aprender não equivale a produzir. A educação sem aplicação se torna um adorno intelectual, elegante, mas inútil para pagar contas. Aceitar isso exige humildade. Reconhecer que talvez seja necessário começar por baixo, que o prestígio acadêmico não substitui a experiência real. Para muitos, esse reconhecimento resulta tão doloroso quanto o próprio divórcio, porque obriga a desmontar outra identidade construída durante anos. Quando a realidade insiste, a resposta raramente é calma. O que aparece primeiro é a ira, uma reação visceral diante da sugestão mais simples. Trabalhar. Não é vivida como uma recomendação prática, mas como um ataque pessoal. Como se atrevem a me dizer isso depois de tudo o que passei? Ouve-se. A raiva não surge porque a proposta seja injusta, mas porque ameaça uma identidade frágil que se sustentou durante anos. Aqui entra em jogo a negação. Reescreve-se a história para proteger o ego. Criar filhos torna-se um argumento absoluto,
como se milhões de pessoas não tivessem trabalhado enquanto o faziam. Acompanhar uma carreira alheia apresenta-se como sacrifício total, ignorando que esse mesmo acompanhamento foi financiado por quem agora se exige que continue pagando. A lógica se torce para evitar uma conclusão incômoda. O apoio passado não elimina a responsabilidade presente. A emoção se intensifica quando outros não validam esse relato. Aparecem acusações de discriminação, de injustiça, de crueldade social. Qualquer explicação serve, exceto aceitar que a rejeição não é pessoal, mas estrutural. O mercado não discute sentimentos, avalia capacidades. E essa diferença torna-se insuportável para quem esperava compreensão automática. A ira, além disso, cumpre uma função defensiva. Gritar, indignar-se, dramatizar desloca a conversa para longe do ponto central. Enquanto se discute o tom, não se discute a necessidade de agir. É uma forma eficaz de adiar decisões, embora o custo seja cada vez maior. Mas a negação tem um limite. Quanto mais se prolonga, mais estreitas se tornam as opções. O tempo que se investe em justificar a inação é tempo que não se investe em construir algo novo. E quando a raiva se esgota, o que resta não é alívio, mas uma pergunta que já não pode ser evitada. O que acontece se ninguém mais estiver disposto a sustentar esta ilusão? Quando o sistema legal fecha a porta e o mercado de trabalho não responde como se esperava, o olhar se desloca para o entorno mais próximo. A família aparece então como o último recurso. Pais, irmãos, inclusive filhos adultos, passam a ocupar o lugar que antes era do parceiro. Não se formula como um pedido temporário, mas como uma expectativa implícita. Se são família, deveriam ajudar. Essa mudança de papel gera tensões profundas. O apoio pontual se transforma em obrigação permanente, e qualquer limite é interpretado como traição. Os irmãos que trabalham são acusados de egoísmo por não compartilhar seu salário. Os pais idosos são pressionados a sacrificar economias destinadas à própria velhice. Inclusive os filhos sentem o peso de uma responsabilidade que nunca escolheram, transformados em sustento emocional e econômico de quem deveria guiá-los. Aqui, a negação adota uma forma mais perigosa. Minimiza-se o esforço alheio e magnifica-se o próprio sofrimento. Você não entende por que passei. Repete-se, como se a experiência pessoal justificasse uma dependência indefinida. O problema é que a família não é um sistema desenhado para substituir a autossuficiência de um adulto saudável. Com o tempo, o desgaste é inevitável. As relações esfriam, as chamadas tornam-se escassas, a paciência se esgota. Não por falta de carinho, mas por esgotamento emocional. Ninguém quer se sentir utilizado de forma constante, nem carregar uma responsabilidade que não lhe cabe. O resultado costuma ser o isolamento. A pessoa que exigia apoio termina cercada de silêncio, convencida de que todos a abandonaram, sem reconhecer que foi sua recusa em assumir responsabilidades que corroeu esses vínculos. A família pode oferecer ajuda, mas não pode sustentar indefinidamente uma vida baseada na evasão. E quando esse último amparo falha, a realidade torna-se impossível de ignorar. Neste ponto, aparece uma contradição difícil de ignorar. Invocam-se valores tradicionais apenas quando beneficiam uma parte. Exige-se proteção, provisão e sacrifício alheio, mas rejeita-se qualquer expectativa equivalente de contribuição própria. O argumento muda conforme convém. Quando se trata de receber, fala-se de biologia e de papéis naturais. Quando se trata de dar, esses mesmos papéis são qualificados como obsoletos ou ofensivos. Essa seleção interesseira cria duplos padrões evidentes. Critica-se o ex por não ganhar o suficiente enquanto não se gera nenhuma renda própria. Reclama-se que ele trabalhe mais horas pelos filhos, enquanto se descarta qualquer emprego parcial como indigno. A coerência desaparece e é substituída por uma lógica utilitária. A tradição só é válida
se garante benefícios sem exigir reciprocidade. O conflito não é ideológico, é prático. Não se pode pedir um modelo de vida no qual um provê e o outro recebe, sem aceitar as responsabilidades que esse modelo implicava para ambas as partes. Tomar apenas o que convém quebra o equilíbrio e transforma a relação, passada ou futura, em uma transação desigual. Este duplo padrão não apenas gera rejeição social, também corrói a credibilidade pessoal. Quando o discurso muda conforme o contexto, os outros percebem manipulação. A confiança se debilita e as oportunidades se fecham. Ninguém quer se comprometer com alguém que exige regras para os outros e exceções para si mesmo. Aceitar a igualdade real implica algo incômodo. Assumir que os direitos vêm acompanhados de deveres. Que não existe provisão sem contribuição, nem proteção sem participação. Enquanto essa verdade for evitada, o conflito continuará crescendo. E quanto mais se esticar a incoerência, mais abrupto será o ajuste quando a realidade, mais uma vez, se impuser. Depois do divórcio, o terreno dos relacionamentos muda, mas para algumas pessoas, a expectativa permanece intacta. Não se busca um parceiro, mas um substituto. Alguém que ocupe o lugar do provedor anterior e restabeleça, o quanto antes, o nível de vida perdido. Os encontros deixam de ser para se conhecer e se transformam em avaliações econômicas disfarçadas. As exigências aparecem desde o início. Restaurantes caros, presentes imediatos, gestos de compromisso acelerados, tudo é interpretado como prova de valor e de capacidade de sustento. Quem não cumpre é descartado rapidamente, não por falta de conexão emocional, mas por insuficiência financeira. A mensagem é clara, embora raramente seja dita de forma direta. Essa abordagem transforma a dinâmica em algo puramente transacional. Não há curiosidade pelo outro, apenas interesse pelo que ele pode oferecer. E embora a estratégia pareça lógica a partir da necessidade, costuma produzir o efeito contrário. As pessoas equilibradas percebem a dependência e se afastam. O que resta são perfis dispostos a pagar, mas não a construir, gerando relações frágeis e desiguais. A contradição torna-se evidente. Exige-se ser tratada como alguém valiosa, enquanto não se define o que se contribui em troca. A pergunta incômoda surge repetidas vezes. O que existe além da demanda? Quando não há resposta clara, o silêncio torna-se eloquente. Com o tempo, essa forma de se vincular corrói a autoestima. Cada rejeição é interpretada como injustiça, sem reconhecer que ninguém busca carregar uma dependência indefinida. O resultado é um círculo vicioso. Quanto maior a necessidade, mais se exige. E quanto mais se exige, menos interesse genuíno se gera. Os encontros, que poderiam ser uma oportunidade de reconstrução, transformam-se assim em outro cenário, onde a ilusão de ser sustentada colide com uma realidade que já não está disposta a financiá-la. Quando todas as saídas parecem se fechar, o que fica a descoberto não é a falta de oportunidades, mas o peso do orgulho. Há pessoas que preferem perder tudo antes de aceitar um trabalho que consideram abaixo do que acreditam merecer. A ideia de começar por baixo é vivida como uma humilhação maior do que a própria precariedade. Assim, tomam-se decisões extremas. Rejeitam-se empregos temporários, trabalhos de serviço, qualquer opção que implique voltar a ser principiante. Não porque essas tarefas sejam impossíveis, mas porque desafiam uma imagem construída durante anos. O status, embora já não exista na prática, é protegido como se ainda fosse real. O resultado costuma ser devastador. A falta de renda empurra a situações limite, moradias compartilhadas, sofás emprestados, inclusive morar no carro. E mesmo assim, a resistência persiste. Não trabalhar torna-se uma forma de preservar a identidade, embora o custo seja a segurança básica. O orgulho, longe de proteger, começa a destruir. Neste ponto, a realidade já não se apresenta como advertência, mas como consequência direta. O frio, a incerteza
e a perda de estabilidade tornam impossível continuar justificando a inação. O que antes se chamava dignidade revela-se como rigidez, e a rigidez, diante da necessidade, não oferece refúgio. Aceitar um trabalho deixa de ser uma derrota e torna-se uma questão de sobrevivência. Mas o aprendizado chega tarde. Cada mês sem agir reduz opções, desgasta habilidades e aprofunda a queda. O orgulho que impediu começar a tempo não é celebrado, é pago. Aqui se atinge um dos pontos mais baixos do percurso, não por falta de capacidade, mas por ter se apegado a uma ideia de si mesmo que já não tinha sustento na realidade. Recusar-se a assumir responsabilidades não tem apenas um preço econômico, também deixa marcas profundas na mente. A insegurança constante, a dependência e a falta de controle sobre a própria vida geram um desgaste silencioso que se acumula com o tempo. A ansiedade torna-se companheira diária, alimentada pela incerteza de não saber como se pagará o próximo mês ou quem estará disposto a ajudar desta vez. A falta de propósito é outro efeito devastador. Sem uma rotina, sem objetivos claros, os dias se diluem e a autoestima se corrói. A mente precisa de estrutura para se sentir estável. E quando não há, aparecem a apatia e a depressão. Começa-se a confundir descanso com vazio, liberdade com desorientação. O que no início parecia alívio, termina transformando-se em uma sensação constante de inutilidade. Para sustentar essa situação, surgem desculpas cada vez mais elaboradas, problemas de saúde difusos, esgotamento emocional seletivo, traumas que só impedem de trabalhar, mas não de sair, viajar ou socializar. Nem sempre se trata de uma mentira consciente, mas de uma adaptação psicológica para justificar uma escolha que já gera culpa e vergonha. O isolamento reforça o problema. As pessoas que trabalham e avançam deixam de se identificar com quem permanece estagnado. As conversas tornam-se incômodas, as comparações inevitáveis. Aos poucos, o círculo social diminui, não por rejeição explícita, mas por distância emocional. Assim, evitar a responsabilidade não protege a saúde mental, a deteriora. A dependência prolongada enfraquece a identidade e transforma qualquer obstáculo em uma ameaça desproporcional. Sem autonomia, mesmo os problemas pequenos parecem insuperáveis, e quando a mente se acostuma a não decidir, recuperar o controle torna-se cada vez mais difícil. A virada não costuma chegar com entusiasmo, mas com cansaço. Depois de anos resistindo, algumas pessoas aceitam trabalhar não porque queiram, mas porque já não resta alternativa. E contra todas as expectativas, esse passo forçado torna-se o início de uma transformação inesperada. No início há medo, imperícia, uma sensação constante de estar fora de lugar. Começar tarde implica comparar-se com quem leva vantagem, e isso dói. Mas algo muda com rapidez. A rotina devolve estrutura. Ter horários, tarefas e objetivos concretos reduz a ansiedade que antes parecia inevitável. A renda, embora modesta, restaura uma forma básica de controle. Já não se depende de favores nem de justificativas. A autonomia, mesmo limitada, começa a reconstruir a autoestima. Com o tempo, aparece uma surpresa incômoda. O trabalho não destrói a identidade, a fortalece. A sensação de ser útil substitui o discurso de vítima. A energia muda. Onde antes havia ressentimento, surge propósito. E essa mudança não passa despercebida pelos outros. As relações tornam-se mais equilibradas, o respeito retorna, a vergonha se dilui. Algumas pessoas descobrem habilidades que nunca haviam explorado. Outras entendem, com dor retrospectiva, quanto tempo se perdeu lutando contra uma realidade inevitável. O arrependimento não se foca em ter trabalhado, mas em não ter feito isso antes. A independência, uma vez experimentada, revela-se mais valiosa que qualquer amparo imposto. Este é o ponto onde o relato se quebra definitivamente. A vida deixa de girar em torno do que os outros deveriam dar
e começa a ser construída sobre o que se é capaz de contribuir. Não é uma história de sucesso instantâneo, mas de dignidade recuperada. E para muitos, essa dignidade termina sendo o verdadeiro alívio que buscavam desde o início. Ao final, toda a história converge para uma verdade simples e difícil de aceitar. A realidade não se adapta às expectativas pessoais. Não para pela dor, não negocia com o passado e não concede exceções permanentes. O divórcio não cancela a responsabilidade adulta, apenas muda o cenário no qual ela deve ser exercida. Durante anos, muitas pessoas lutam contra essa ideia. Buscam culpados, inventam desculpas, esperam compreensão infinita. Mas o tempo segue avançando. O custo de vida aumenta, as ajudas diminuem, a paciência do entorno se esgota. E quando todas as narrativas desmoronam, resta uma única pergunta impossível de esquivar. Como vou sustentar minha própria vida a partir de agora? Aceitar essa pergunta não é render-se, é amadurecer. Implica abandonar a fantasia de que alguém mais resolverá o que se evita enfrentar. Implica reconhecer que a dignidade não nasce de receber, mas de poder sustentar-se. Não é justo, não é confortável, mas é real. E a realidade sempre termina se impondo. Este não é um julgamento moral, é uma constatação. As pessoas que assumem sua responsabilidade, mesmo tarde, recuperam algo essencial: controle sobre seu destino. As que não o fazem, pagam o preço em isolamento, ressentimento e dependência prolongada. Não há caminhos intermediários estáveis. Agora a conversa fica aberta. Você já viu de perto esse choque entre expectativa e realidade? Acredita que a sociedade ajuda ou piora esse tipo de situação? Onde deveria ser traçado o limite entre apoio e dependência? Compartilhe sua opinião nos comentários. O debate não é confortável, mas é necessário.